um tango bem trágico. Doença, dívida, problema, emprego ruim, briga na igreja, e aí? Cadê tua paciência? Nunca tive, padre. Cadê teu bom humor? Eu não gosto de bom humor, não. Você não conhece gente, você fala assim, ô fulano, vamos ali no shopping, poxa, vamos dar uma voltinha. Não, não gosto de shopping, muita gente, tá louco, tá estacionar o carro. Então vamos jogar um boliche? Ah, não sei que você vende, você gosta de jogar boliche, que negócio pesado. Vamos comer um pastel? Então, gente, tem um lugar aqui que vende pastel, que não é de Deus não, menino, que é 400 sabores de pastel, vamos comer um pastel? Ah, mas tá calor, comer fritura, morre. Meu irmão, você não gosta de nada? Ó, já tem velhas e velhos entre nós, com todo respeito, mas nós todos não vamos ficar velho. Meu irmão, fique um cara mais legal, porque depois de velho ninguém te aguenta. Não gosto de nada, eu não sei nada, não ganha nada. Você conhece gente assim dentro da igreja? Aquelas mulheres carcomidas, aqueles homens ruins, aqueles olhos. Mas, ó, minha Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Cara, vai chupar um picolézinho de doce de leite que você sara. Reza menos. Amor, gente, afeto. Meus irmãos, a vida vai nos chamar para dançar. Você tem que ter jogo de cintura. Então, se você tem sido uma pessoa nervosa demais, esquentada demais, você chuta o pau da barraca. Tanto é que a primeira palavra de Jesus no Evangelho não é seja curado, é convertei-vos. Antes de Jesus fazer os milagres, ele falava convertei-vos. Eu gosto do Bartimeu, gente. Não, pensa o Bartimeu, naquele calor fritando, devia estar fedido, mendigo, com aquela capa. Aí ele escuta que Jesus está passando. Você sabe por que Bartimeu foi curado? Ah, é porque ele tinha fé. Verdade, mas antes disso, Bartimeu era um cara dinâmico. Bartimeu era uma pessoa positiva. Gente, ele jogou o manto, ele saiu correndo, ele saiu gritando. A Bartimeu era carismático já antes do Pentecoste. Jesus, filho de Davi! Bartimeu era um cara aventureiro. Porque para sair um cego sair correndo num terreno pedregoso é uma aventura, né não? Hein? Vai que esse Bartimeu. Ele foi. Bartimeu tinha qualidades, Bartimeu tinha ânimo. Você já imaginou, Bartimeu? Me contaram que o Senhor ia passar. Mas que adianta? Vai que eu tropeço. Não, Bartimeu, vamos, o homem está passando, Bartimeu, você vai enxergar. Ah, mas é minha capa. Ai, não confio de deixar minha capa com qualquer um. Você conhece gente que não consegue vir no retiro porque não confia de deixar o filho sozinho em casa? Ah, minha irmã, compra uma marmita para ele. Filho, aqui o dinheiro, ó, você liga e pede uma marmita, tá aqui o dinheiro. Mas é que eu não gosto de comer comida de marmita, que a senhora sabe que eu não gosto da cebolinha. Ai, te catar. Quem tá com fome, come, velho. A mãe tá indo pro retiro. Glória a Deus. Mas aí tá lá o Bartimeu. Vai que eu tropeço, vai que rouba a capa, vai que ele não me atende. Vai lá, menino, marca uma consulta, vai falar aquele padre lá que é bom. Ai, tem tanta gente lá, né? E agora, se eu... Gente, se o Bartimeu fosse muado, igual nós, ele estava doente até hoje. Bartimeu tinha virtudes que o curaram. Entende isso? Por exemplo, a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela foi curada pela fé, pelo poder de Jesus. Mas antes disso, gente, ô mulherzinha descarada, hein? Vazando, mulherada, tinha absorvente não, filho. Nem, aquele tempo não tinha sempre livre, não. Tá bom? Não tinha nada disso não, gente. Banho. Vista como uma mulher castigada por Deus, aquela multidão que só tinha homem, mas a bicha era descarada. Ela era, eu quero nem saber o que vão falar, eu tô indo lá. E foi curada, porque ela tinha fé, mas uma fé que antes disso, o que tinha dela? Era desprendida. Ai, amiga, o que vão dizer? Eu estou preocupado, vão dizer de mim. Eu vou lá ser curada. Ah, você vem para o retiro todo tímido. Você tem fé. Fé você tem. Mas você tem tanta timidez. E Jesus está passando, você fica... Aí o Espírito Santo fala, grita, filho. Grita que ele escuta. Ele não vai ouvir você não, filho. Você tem que gritar. Entendeu você? Zaqueu foi curado, foi liberto, transformado. Por quê?
Porque o Zaqueu não tinha medo. Antes de ter fé, Zaqueu era corajoso. Ele subiu na árvore. Vai que o galho quebra. Vai que eu não consigo. Coragem. Gente, nós precisamos ter isso na nossa vida. Senão nós nunca vamos ser curados. E se nós não tivermos essas coisas na nossa vida, quando a tempestade vier, a gente afunda. A gente não sobrevive. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa caminhar com Deus para desenvolver atitudes de fé, atitudes iguais às de Jesus. Você já reparou, gente, que no meio da tempestade, naquele barco, todo mundo desesperado. E Jesus, não. Jesus acalmou a tempestade, sabe por quê? Porque não havia uma tempestade dentro dele. Você quer acalmar essa tempestade da sua vida? Tire elas de dentro de você. Você já reparou? Que quando a tempestade entra dentro de você, nessa de querer salvar os outros, você é o primeiro que se afunda? Quantas histórias a gente não viu assim, né? O menino pula no rio para salvar o irmão, morre do afogado. Filho, não sabe nadar, reza. Oh, Senhor, manda um bombeiro, manda um bombeiro. Gente, se o nosso coração é cheio de tempestades, tal como é o coração de quem não vem à igreja, nós estamos falando o quê? A maior dificuldade de pregar para as pessoas que não vêm à igreja são os parentes dele que vêm. Como um dia eu fui conversar com um menino, na outra paróquia que eu estava. Ô filho, vamos para a igreja, Jesus te ama, não sei o quê. O menino escutou e falou, padre, o senhor é gente boa, fica a sua cara. Mas vai cuidar dos seus. Eu falei, como assim, velho? O senhor sabe a menina que... Aposto que foi a fulana que mandou o senhor vir aqui. Eu falei, não. Pai dessa fulana sai com todo mundo. Eu já peguei ela. Sabe, o senhor sabe aquele menininho que canta o salmo na missa? Vou nem te contar, pai. Eu falei, Deus abençoe você, filho. O padre tem mais compromisso. Fui embora, rapaz. Passar vergonha nada. Qual que foi a minha maior dificuldade de converter o menino? O povo que estava na igreja. Às vezes, gente, a gente quer falar de fé em casa, sendo que a gente é o primeiro a estar se afogando. Não é assim? A gente quer falar de fé em casa quando a gente é o primeiro a estar morrendo, desesperado. A gente quer falar de fé em casa quando a gente é o primeiro a falar filho de uma... Aí depois você quer falar, escuta o Reginaldo Manzotti, amiga. Vai lá que você aprende aquele palavrão? Vou ouvir muito ele. Meus queridos, a vida tem as suas tempestades. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, quem trouxe Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. A palavra de Deus diz assim, se você achou, lê, se não achou, escuta, abre o seu coração. Irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só isso. Outra tradução diz assim, sabemos que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quantas coisas cooperam para o nosso bem? Quantas? Quantas? Todas. Paulo disse a maioria. O que contribui para o nosso bem? Todas as coisas, inclusive as que você vive hoje. Você fala, o senhor não sabe que eu vivo. Não, padre. Meu irmão, minha irmã. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive o que você vive hoje. Mas Deus, para cooperar com o nosso bem, permite na nossa vida a experiência da tempestade. E nós vamos ver 3 tempestades, com 3 ensinamentos diferentes. E isso acontece na sua vida, na minha vida. Abre lá a palavra de Deus, Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 4, nós vamos ler. Jonas 1.
versículo 4. Nós vamos ver 3 tempestades diferentes nessa pregação. Rapidinho nós vamos passar, para que você possa entender como Deus age na nossa vida. Deus permite tempestades, meus queridos. Mas por que será que Deus permite tempestades? Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, Deus permite situações que muitas vezes a gente nem compreende, mas que elas estão cooperando para o nosso bem. Eu acho interessante porque a Sagrada Escritura apresenta para nós realidades que são diferentes. Mas em todas elas Deus age. Jonas capítulo 1, versículo 4. Quem tem a tradução da CNBB, lê para a gente, por favor. Muito bem, isso. Meus queridos, vamos lá então, Jonas. Você conhece essa passagem. Deus chamou Jonas para uma missão e Jonas desobedeceu a Deus. Pegou, falou, eu não vou, eu não quero, eu não gosto, não é para mim. Parou na beira do porto, achou o primeiro barco que ele tinha dinheiro para comprar um ingresso e foi. E o Jonas entrou no barco. E aí vem a tempestade. Meus queridos, essa tempestade foi para o Jonas? Sim ou não? Acorda, gente, acorda, coragem. Essa tempestade que nós escutamos que o profeta Jonas enfrenta no barco, e ele vai ter que ser atirado do barco. Essa tempestade foi para o Jonas? Sim ou não? Não. Essa tempestade, gente, foi para o dono do barco. Sabia disso? Essa tempestade tem uma mensagem para nós. Veja, Jonas entra no barco, começa uma tempestade. O que eles começam a fazer diante da tempestade? Jogar tudo fora. O barco tem que ficar leve, começa a jogar fora. E aí o que acontece? Nada resolve. O dono do barco pega e entra no porão do barco. E o Jonas lá dormindo. Acorda, dorminhoco. Maluco, nós estamos afundando, você está dormindo? E chama Jonas e fala, vai rezar aí porque nós estamos com um problema. E aí eles lançam sorte, como é que é isso eu não sei. Mas eles descobrem que o problema é Jonas. Jonas é um desobediente. E ele entrou no barco. Meu irmão, minha irmã, sabe o que essa tempestade é? Uma mensagem para o dono do barco. Nós também temos um barco na nossa vida. E nós precisamos olhar para o nosso porão. Porque aquilo que nos afunda está guardado. Está escondido. Não está visível a olho nu. Entende isso? Jonas, o desobediente, entrou no barco. E o barco ia afundar. E onde é que estava Jonas? Dormindo lá embaixo. Eles já tinham jogado tudo fora. Mercadoria. Gente, e não era esse o problema. Porque, gente, onde é que estão as raízes dos nossos problemas? Nos porões da nossa vida. A gente segura, a gente reprime, a gente esconde, a gente mente, a gente não confessa. A gente coloca no fundo. E olha que lindo, gente. Quando descobrem que é Jonas, eles falam, Jonas, por que aconteceu isso? O que Jonas diz? Porque eu desobedeci a Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você anda com um desobediente a Deus, você afunda. Você é homem casado. Quando você anda com um homem casado que não é temente a Deus, você afunda. Quando a gente põe pessoas desobedientes a Deus no nosso barco, na nossa casa, nas nossas amizades, nós vamos afundar. E a gente afunda mesmo. Quanta gente se desvia de Deus, porque nos nossos porões nós carregamos um desobediente. Então essa tempestade, gente, essa tempestade vem para denunciar. Tem gente errada na sua vida. Você está enfermo porque tem gente errada do seu lado, no seu barco. Agora eu quero te perguntar para você, meu querido, quanto custa entrar na sua vida? Por que será que Jonas entrou nesse barco? Um profeta fugindo de Deus não tem dinheiro, porque era o barco mais barato. Quero perguntar para você, quanto custa o seu coração? Quanto custa as suas amizades? Sabe, gente? Quanto custa a nossa fé? Quanto custa? Quanto é preciso pagar para fazer parte da sua vida? Basta um elogiozinho, uma passadinha de mão, eu já tenho acesso à sua história? Nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, quanto custa fazer parte de um ministério? Basta ter a voz bonita, posso ser o maior doido que for, pode estar aqui? Quanto custa?
Gente, nós estamos barateando a nossa vida. Todo mundo entra. Todo mundo pode comprar o nosso bilhete de ingresso. Quantas feridas emocionais e afetivas a gente tem? Porque gente que não tinha um centavo de honestidade entrou na nossa vida. Gente que não tinha um centavo de moral entrou na sua vida. Entrou no meio do seu namoro, do seu casamento, na vida dos seus filhos. Quanto custa o bilhete da sua vida? E Deus manda uma tempestade para falar para o dono do barco: é muito barato entrar no seu barco. Até profeta fujão entra aí, rapaz. Vai achar o problema. E o problema está sempre em baixo. Mas aí a leitura continua, gente. Olha para o padre enquanto todo mundo anda. A leitura continua. Descobrem que é Jonas. Só que o dono do barco fica com medo de jogar o Jonas fora. Tinha que jogar o problema fora do barco. O dono do barco pensa: se está ruim com o Jonas, sem o Jonas. Ô gente, quantas vezes nós somos assim? Você entra num problema financeiro, a primeira coisa que você mexe é o quê? Dízimo. Mas se já eu não estou pagando as contas, se eu for dar o dízimo, aí que eu não pago mesmo. Não é assim? Você tem que jogar o Jonas fora, meu irmão. E tem gente ficando com dó do Jonas. Até que ele é bonitinho, padre. As meninas perguntam muito isso para padre. Ô padre, quando tem um menino assim, ele bebe, ele gosta de festa, ele bate na mãe dele, ele não vem na igreja, mas assim, ele é bom. Então tá, filha. Compra uma de Santa Mônica, reza 30 anos e casa com ele. Não vou fazer nada pra você. Gente, nós temos que pegar alguns Jonas e jogar fora. Tem gente com dó de jogar o Jonas fora. Tem gente achando que jogar o Jonas no mar é radical demais. Jogue o seu Jonas fora. Não, a tempestade não passa enquanto você segurar o Jonas. Enquanto você segurar a desobediência a Deus lá nos profundos da sua vida, a tempestade não passa. Por isso, minha gente, às vezes Deus permite tempestades na nossa vida para nos apontar pessoas erradas na nossa vida. Amigos, lugares, situações e desobediências. Talvez a tempestade que você viva hoje venha para te ajudar a enxergar isso. Onde é que está o Jonas? O desobediente. E quanto de Jonas você tem?